Você se lembra do cheiro da sala de aula? Daquele aroma de giz, tinta velha e piso encerado? Era um cheiro de espera, de quietude obrigatória. Era o primeiro ritual. Não me venha com a nostalgia dos lápis de cor e dos cadernos novinhos. Olhe mais fundo. Veja a coreografia invisível. Desde o início, o corpo é o primeiro alvo. Ele é muito perigoso. Ele sente, pula, corre, se agita. Ele precisa ser contido. A carteira escolar não é um lugar de descanso. É um molde, um invólucro para uma mente que deve aprender a funcionar em intervalos de 45 minutos, ao som de um sinal estridente. Levantar a mão. Esse é o gesto primordial da submissão voluntária. Não é eu sei, é eu peço permissão para expressar o que sei. É a pergunta que já contém em si a resposta aceitável. É a arquitetura do panóptico de Foucault materializada no mais íntimo dos gestos. Você mesmo se vigia. Você mesmo se pune antecipadamente, calando o impulso, a dúvida genuína, o questionamento que não estava no script. Eles te ensinam a decorar o mapa, mas nunca a andar pelo território. Schopenhauer já sabia. A tarefa não é encher a mente de dados, é dar-lhe os olhos para ver. Mas aqui, a visão é direcionada, apontada para o quadro, para o livro, para a prova, nunca para dentro, nunca para o abismo de si mesmo. Isso não é educação, é adestramento existencial. É a fabricação meticulosa do que Byung-Chul Han chamaria de sujeito de desempenho. O aluno não obedece por medo do castigo. Ele obedece porque internalizou a lógica do deve. E o pior é que eles conseguiram fazer você acreditar que essa corrida por pontos, que essa ânsia por um lugar ao sol, no pódio dos mais obedientes, é mérito. É vontade sua. Nietzsche ri por trás de seu bigode. Ele chamaria isso de moral de rebanho. A inversão de valores, onde a submissão vira virtude. Você não foi ensinado a pensar. Foi ensinado a reproduzir, a repetir fórmulas vazias como um mantra que anestesia sua própria capacidade de criar, de duvidar, de se perder e de se encontrar no meio do caos. A sala de aula é um palco, e a peça que encenamos todos os dias chama-se A Vida que Me Deram. Mas e a sua? Onde foi parar aquela criança que questionava o óbvio, que não entendia por que as estrelas não cabiam na folha de sulfite? Ela ainda está aí, só está com a mão levantada há décadas, esperando a sua própria permissão para finalmente falar. Sente o piso do seu corpo nesta cadeira agora. A postura, a coluna ereta, os pés apoiados no chão, isso não é natural. É uma memória muscular. A primeira lição não é dita com a boca, é sussurrada pela carne. O toque do sinal, aquele som agudo que corta o pensamento no meio, não é um aviso. É um pequeno choque elétrico de condicionamento. Ele não marca o tempo, ele o sequestra. Ele diz, agora seu corpo é do recreio. Agora seu corpo é do silêncio. Agora seu corpo não é mais seu. É uma economia política da atenção, um regime de visibilidade, como diria Foucault. Você aprende a ficar sob vigilância até quando ninguém está olhando. O silêncio forçado não é sobre ausência de barulho, é sobre a amputação do desejo de se expressar, é a mão tapando a boca da alma.
Quantas vezes você engoliu uma pergunta, um riso, um grito, porque aquele não era o momento adequado? Simone Weil, a filósofa da atenção e da graça, via nisso uma violência espiritual. A escola, que deveria ser abutimento ao mundo, torna-se seu primeiro muro. Ela não convida à descoberta, impõe a cela. E a carteira, aquela peça de madeira e ferro com braços impossíveis, era a primeira cela. O primeiro molde que te ensinou: seu espaço é este. Seu mundo deve caber aqui. Não se espraie, não ocupe, não invada. Domesticação pura. Eles não queriam apenas sua mente, queriam seu gesto, sua pausa, seu olhar para o alto, esperando a permissão de um Deus professor. Byung-Chul Han diria que passamos do dever não fazer para o dever poder fazer. Mas mesmo esse poder é uma ilusão. É o poder do cavalo que obedece ao chicote e acha que escolheu correr. É uma coreografia de domesticação tão perfeita que você dança até hoje. No trabalho, quando se levanta para o café no horário permitido, na fila do banco esperando pacientemente pelo seu número, na vida, achando que a jaula é o horizonte. Nietzsche via nisso a vitória do espírito apolíneo sobre o dionísico. A ordem, a medida, a razão fria, assassinando o instinto, o caos criativo, a pulsão de vida. Eles podaram seu corpo como poda uma árvore para que cresça reta, na direção que convém. Nunca te disseram que as árvores retas são as mais úteis para virar cabo de vassoura. Eles vestem a batina da neutralidade. É a fantasia mais perigosa. O currículo não é um mapa do conhecimento. É um território cercado, com arame farpado de verdades absolutas e sentinelas de isso não cair à prova. É uma geopolítica da alma. Ele decide quem é digno de ser lembrado e quem deve ser esquecido. Quais guerras são grandes? Quais lutas são perturbadoras? Quais pensadores são clássicos? E quais vozes são barulho? Essa não é a neutralidade. É uma violência silenciosa. É a violência do apagamento de você, das suas histórias, dos seus cantos, das suas dores que não cabem num índice de um livro aprovado. Foucault sabia. O poder não é aquele que proíbe com o não gritado, é aquele que seleciona com um sim sussurrado para alguns. É o poder que diz, isso é conhecimento, isso não. E você, intoxicado por essa dieta intelectual monocromática, aprende a sentir fome apenas do que lhe servem. Acha que banquete é isso? Comer o prato feito, sem nunca colher a própria comida intelectual. Eles não proíbem a pergunta, eles a tornam irrelevante. Isso não é importante agora. Vamos seguir o programa. O programa é essa entidade metálica, sem frosto, que avança implacável sobre a curiosidade frágil, esmagando-a sob o peso de datas e fórmulas. Quem faz o programa? Quem corta o mundo em pedacinhos e decide que esta parte é nobre e aquela descartável? Byung-Chul Han chamaria isso de violência da positividade. Não é o não pode que te prende, é o excesso de isto é que te satura, te cansa, te conforma. Não há necessidade de censura brutal quando se pode inundar o campo de visão com uma única versão da luz. O currículo é o manual de instruções para um jogo que você não escolheu jogar. A regra é clara. Quem decora, passa. Quem questiona, é desviante. Schopenhauer via na educação formal um assassinato do pensamento crítico.
Eles te davam pensamentos prontos, como pacotes selados, ao invés de te ensinar a cozinhar a própria refeição intelectual. Essa é a máscara. A máscara que faz o controle cheirar a sabedoria, que faz a obediência cheirar a sucesso, que faz a jaula parecer um templo. Mas rasgamos a máscara e olhamos nos olhos do vazio que há por trás. Não há neutralidade, só há escolha. E a pergunta que fica, ecoando na sala vazia da sua mente, é de que lado você vai estar quando a farsa desmoronar. Eles te vendem um futuro. É a mercadoria mais cara do mercado. Pagas com a moeda do teu presente. Enquanto te ensinam a decorar a tabuada, te roubam o sabor do tempo. O agora é um território ocupado. Uma terra invadida pelas bandeiras do depois. Preste atenção agora para colher os frutos depois. Esforce-se agora para ser feliz depois. É a grande fraude, o esquema em pirâmide existencial. Sua atenção, esse bem mais precioso que qualquer ouro, é sequestrada, colocada em uma gaiola de grades curriculares. E você aprende a não sentir o sol na janela, o cheiro da chuva no recreio, a textura áspera da carteira sob seus dedos. Aprende a anestesiar os sentidos em nome de uma recompensa futura que sempre se move para frente como uma cenoura na vara. Seu desejo não é negado, é canalizado, é direcionado para a nota, para o conceito, para a aprovação. Aprende-se a desejar o que deve ser desejado. A curiosidade selvagem que pergunta por quê e se é domesticada, transformada em curiosidade aplicada. Isso vai cair na prova? É a morte do impulso filosófico, a asfixia da maravilha. Nietzsche via nisto o triunfo do espírito ascético, a negação da vida em nome de uma promessa ultraterrena, que agora não é o céu, mas o diploma, o emprego, a aposentadoria. Uma vida de espera, uma existência de funcionalidade. A sala de aula não é um porto para a mente se lançar ao mar, é um laboratório de docilidade, um espaço onde se aprende, acima de tudo, a não perturbar, a ser engrenagem, silenciosa, eficiente, substituível. Byung-Chul Han analisa essa mutação. Não somos mais animais de rebanho, somos empresários de nós mesmos, exploradores da própria alma, perseguindo a meta fantasma do sucesso. E o cansaço que você sente não é o cansaço de quem lutou, mas de quem correu em uma esteira, parado no mesmo lugar. Eles não roubam seu futuro, eles roubam o seu agora. O único tempo que você realmente possui, o instante em que a vida acontece. O presente é o território da revolução. O agora é o campo de batalha. Recuperá-lo não é um ato de rebeldia infantil, é um ato de soberania existencial. A pergunta que fica, ecoando no silêncio entre um toque de sirene e outro, é: que presente você está disposto a roubar de volta? O ápice da farsa, a cerimônia de formatura. As becas negras, tão parecidas com asas de morcego num ritual gótico de passagem. Eles te entregam o pergaminho, o diploma, aquele pedaço de papel que custou sua infância, sua curiosidade e seus devaneios. Não se iluda. Aquilo não é um certificado de sabedoria. É um atestado de conformidade. É o carimbo final no seu passaporte de cidadão adestrado. A prova de que você conseguiu se sentar, calar, decorar e repetir por tempo suficiente para ser considerado pronto.
Pronto para quê? Para o próximo nível da jaula? A escola não te prepara para transformar o mundo. Ela te treina para aceitá-lo. Aceitar suas hierarquias, suas injustiças, suas gaiolas de aço pintadas de ouro. Ela não te ensina a questionar as regras do jogo. Ensina a jogar tão bem dentro delas que você esquece que é apenas um jogo. Esquece que as regras foram inventadas por alguém. Foucault sabia: o poder não precisa mais de correntes. Ele produz sujeitos que se vigiam e se corrigem. O diploma é a internalização definitiva do vigilante, a voz que agora vive dentro de você e sussurra: isso não é profissional, isso não é apropriado, isso não é como as coisas funcionam. Byung-Chul Han vê nisso a sociedade do cansaço. Você não é oprimido por um tirano externo. Você se explora a si mesmo, acreditando que é livre. O diploma é a licença para essa autoexploração. A credencial que te permite entrar no mercado e leiloar sua atenção, seu tempo, sua vida, em troca de um lugar na engrenagem. Schopenhauer, com seu pessimismo radical, diria que é a rendição final à vontade cega do mundo. A aceitação de que você é apenas um meio para um fim que não é o seu. Eles trocaram sua capacidade de assombro pela capacidade de adaptação. Trocaram suas perguntas incômodas por respostas confortáveis. Trocaram sua vida por um lugar na fila. O diploma é o prêmio de consolação por ter desistido de si mesmo. É a certidão de óbito da criança que questionava e a certidão de nascimento do adulto que obedece. Mas ouça o rasgo desse papel. É o som mais bonito que você vai ouvir na vida. O som da sua própria liberdade sendo resgatada. O saber verdadeiro não se encontra em molduras penduradas na parede. Encontra-se no caos, na dúvida, na pergunta que não foi autorizada. Encontra-se no deserto que eles disseram ser estéril, mas que é o único lugar onde algo realmente vivo pode crescer. Rasgue o selo. A verdadeira formatura é a desobediência. Pare. Toda a arquitetura, toda a coreografia, todo o teatro de sombras que desvendamos, toda a fábrica de corpos dóceis e mentes obedientes, tudo se reduz a isso. A equação primordial, a única lição que de fato importava. Pensar é perigoso, obedecer é seguro. Eles não escreveram isso no quadro, não precisavam. Está escrito na arquitetura das salas, na lógica dos sinos, no olhar de reprovação por uma pergunta fora do script. Está inscrito a fogo no inconsciente coletivo. Pensar é perigoso porque abre fendas, porque questiona alicerces, porque destrói mundos e exige que você construa o seu próprio. E isso é um fardo insuportável para quem foi treinado para carregar o mundo dos outros. Pensar é um ato de solidão radical, é você contra a tirania do já estabelecido. Nietzsche sabia: o pensador verdadeiro é um dinamite, e a primeira coisa que explode são as próprias certezas. Obedecer é seguro porque é quente, é o rebanho, é o consenso, é a zona térmica do todo mundo faz. É a autorização externa para não ter de se autorizar. É a morte por delegacia. Você terceiriza sua vida e em troca recebe um lugar garantido na fila. Um lugar que não vale nada, mas é seu lugar. Foucault desnudou. O poder não oferece apenas repressão. Oferece identidade, oferece um lugar no mundo. E que preço não pagamos por um lugar? Byung-Chul Han atualiza o diagnóstico. Hoje, não obedecemos a um tirano. Nos exploramos a nós mesmos acreditando ser livre. A obediência vestiu a máscara da performance. Ser produtivo é o novo ser obediente. A segurança já não vem do chefe, mas da própria neurose internalizada. Mas eu te pergunto, seguro para quem? Seguro para a engrenagem que não pode parar. Seguro para as estruturas que precisam de peças, não de pessoas.
Essa segurança é a cela, é a paz dos cemitérios, é a morte em vida que Schopenhauer via como o mal supremo. A grande lição é uma mentira. A obediência não é segurança. É apenas adiar a conta, é empurrar com a barriga o confronto com sua própria liberdade, que é aterrorizante e gloriosa. É trocar a alma por um lugar na sombra. A verdadeira lição, a que foi sussurrada nos interstícios dos sinos, nas entrelinhas dos livros censurados, no olhar de cumplicidade de quem também sabia, é outra. Pensar é perigoso, sim, é o perigo de estar vivo. Obedecer é seguro, sim, é a segurança de estar morto. Qual você escolhe?